A nossa próxima speaker vai apresentar para a gente o afrofuturismo, uma estética cultural que tem como objetivo potencializar pessoas negras para o futuro, valorizando a criação e a presença negra na sociedade. Bora saber mais? Entra com a gente, Carol Anchieta. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu estava aqui maravilhada vendo esses apresentadores tão profissionais, a Duda e o Rodrigo estão mandando benzaço, o professor Silvio estão arrasando. Muito obrigada e parabéns pelo evento, está incrível, eu nunca tinha participado, estou achando incrível. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e a gente já vai falar sobre afrofuturismo, ok? Vou pedir só para a minha Anja me dizer aqui se está a apresentação aparecendo para vocês. Clarinha, tá tudo certo aí para quem está assistindo? Me dá um ok aqui que eu começo. Tudo ok. Ok? Então vamos lá. Bom, o afrofuturismo, antes de eu explicar exatamente o que é o afrofuturismo, eu vou trazer para vocês a primeira percepção que a maioria de vocês deve ter recebido, não tanto visual como conceitual do afrofuturismo. Foi com um personagem que foi criado em 1966, que apareceu pela primeira vez em 1966. Eu acredito que as turmas do Anchieta não devem ter visto essa capa, mas eu acho que alguns pais e professores que estão aqui com a gente, talvez até tenham nas suas coleções essa revistinha com a primeira aparição do Pantera Negra, criado por Stan Lee em 1966. Mas foi agora, em 2018, há pouco tempo, quando ele virou filme, em 2018, que sim, veio toda essa estética para o mundo, para o cenário mainstream, né, para o grande cenário, o afrofuturismo. Um filme que ficou entre as principais bilheterias internacionais, foi o primeiro filme do gênero a ser indicado melhor categoria de filme, e levou 3 Oscars, entre as várias indicações, e entre eles o Oscar de melhor figurino da Ruth Carter, que inclusive foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar de melhor figurino, justamente com a inspiração do afrofuturismo. Bom, para explicar então o que é o afrofuturismo. Bom, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens de alguns dos principais clássicos de ficção científica, porque o afrofuturismo, ele parte da reflexão sobre as produções de ficção científica nos anos 60, nos anos 70. Então, se vocês derem uma olhadinha aqui, alguns, de novo, vou dizer, alguns das turminhas do Anchieta provavelmente não conhecem alguns desses clássicos, as famílias provavelmente conhecem, mas quem é mais cinéfilo como eu, deve assistir esses filmes desde criança. Então, se vocês derem uma olhada e passarem os olhos em todas essas produções, vocês vão concordar comigo que a maioria desses filmes tem pouquíssimos ou nenhum personagem negro. Então, a pergunta que o afrofuturismo começou fazendo é: onde estão as pessoas negras no futuro? Porque se a gente tem representações de ficção científica que jogam uma ideia de futuro para a gente, pela literatura, pelo cinema, pelos desenhos animados, né, como os Jetsons, onde estão essas pessoas negras? Elas não existem? Então, isso partiu de uma percepção pela literatura, pela produção literária de ficção científica. E essa pergunta, por incrível que pareça, foi feita por um jornalista branco para alguns escritores de ficção científica negros, e saiu, então, nesse artigo dele, em 1990, apesar da gente ter manifestações do afrofuturismo nos anos 60, até antes, foi nos anos 90 que ele recebeu esse nome de afrofuturismo. Mas por que o questionamento do afrofuturismo ele é muito importante? E ele parte de uma percepção afrocentrada, que a gente chama, que é de pessoas negras olhando para si a partir da sua percepção. Porque se a gente, quando eu digo a gente, nós, pessoas negras, né, que eu como recorte de mulher negra me encaixo, se a gente olha para si e projeta um futuro para nós mesmos a partir só do olhar que a gente recebe do colonizador, né, de quem nos trouxe como escravos para esse lugar, essa é a imagem que a gente vai ter de nós, da escravização, da dor, do sofrimento, da inferiorização. Porque até hoje a sociedade tem consequências da escravização. Essa imagem é uma imagem muito conhecida, é uma das primeiras imagens que ficou conhecida na imprensa na época, essa foto é de 1863, que mostrou para o mundo, a partir da imprensa, uma parte dos horrores que eram a escravização, e eu falo escravização, não falo escravidão, porque a escravidão não é uma condição, foi uma situação imposta. Mesma coisa da gente chamar as pessoas negras de escravos. Nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas. Então é muito importante essa percepção, porque ser escravo não é uma condição, ok?
Então, essa foto trouxe toda essa percepção e que se a gente, então, não muda esse olhar sobre nós mesmos, a gente não consegue projetar um olhar de futuro potente. O primeiro professor nessa noite falou um pouco sobre isso, né? De que como que a gente transforma um olhar de inferiorização que uma situação social trágica nos traz, a partir do empoderamento, a partir da percepção de potência. Então, num país como o nosso, que é a mais da metade da população negra e foi um dos maiores territórios escravistas do hemisfério ocidental, como vocês podem ver aqui nesse slide, nós somos o último país a abolir a escravização. A nossa população tem muito mais chance, a população negra tem muito mais chance de ser vítima de violência, e os jovens negros são as principais vítimas. Os jovens, nós somos o país que mais mata jovens negros no mundo, mais que alguns países em guerra. Então eu trouxe tudo isso para a gente entender juntos por que é importante a população negra ter um caminho de aspiração de um futuro potente, porque se vocês, agora eu me refiro aos alunos diretamente, se vocês abrirem seus livros de história, quais são as representações de negritude que vocês têm? Atualmente, confesso que não tenho visto os livros de história, mas até pouco tempo atrás, em algumas reportagens que eu fiz, eu me lembro que os livros de história tinham pouquíssimas representações de pessoas negras, que era aquela foto tradicional de zumbi, que vocês inclusive devem imaginar quando eu falo dela, porque é uma foto muito usada, uma imagem de Rembrandt com alguns escravos, representando as cenas de escravização, da rotina, né, dos escravos, e alguma colaboração de culinária, alguma coisa da capoeira. Não temos nada sobre os lanceiros negros aqui do Rio Grande do Sul, que fizeram parte da história do Rio Grande do Sul, temos pouquíssimas representações. Então, imaginem, o grupo escolar do Colégio Anchieta, ele é majoritariamente branco. Agora, imagina um grupo de alunos negros que está na escola aprendendo junto com vocês, e o livro de história, a única representação visual dele que ele tem, que se refere a ele e se remete ao pai, ao irmão, às mães e os amigos também negros, é essa que a gente está vendo aqui. Como que uma pessoa consegue projetar um futuro potente para si, sendo que as representações que ela tem socialmente e na escola, que é um ambiente seguro para a juventude, a gente viu pelas falas de vocês, potentes, homenageando os professores. Olha esse lugar que é para ser seguro, mas é um lugar que não traz uma representação de potência para a juventude negra na sua maioria. E, obviamente, as escolas contam com atividades excepcionais, com situações pontuais, projetos dos professores, algumas ações, mas se nós formos olhar o contexto escolar como um todo, educacional, são pouquíssimas as representações de negritude. Então é aí que nasce o afrofuturismo. O que ele propõe desse questionamento de potencialização de pessoas negras pelo olhar afrocentrado? Vou repetir, o olhar de pessoas negras sobre si mesmas a partir de um olhar da negritude. O afrofuturismo, como conceito, ele propõe que nós pessoas negras, a gente volte para a nossa ancestralidade, que é uma ancestralidade que historicamente tem produção de ciência, produção de matemática, de música, de cultura, de culinária, que foi invisibilizada, porque quando fomos trazidos como escravizados, toda a nossa cultura ficou longe. Inclusive, o processo de desunião da população negra aconteceu já na distribuição dessas famílias nos navios negreiros, que eram separadas justamente como estratégia para que a gente não tivesse a força do ambiente familiar, do ambiente seguro, para que a gente conseguisse nos libertar, para que a gente conseguisse se libertar daquela situação. Então, todo o planejamento de situação de escravização, ela foi toda muito planejada, inclusive pós-abolição. Então, o afrofuturismo nos convida a voltarmos para essa ancestralidade, que a gente conheça toda essa herança de reino, de conhecimento, de produção científica, de intelectualidade, que a gente volte para o nosso presente, que a gente reorganize o nosso presente inspirados por essa potência que não nos ensinada de maneira geral na escola, que não é nos mostrado pela imprensa, pela mídia, de modo geral, salvo algumas exceções, e assim a gente consiga projetar um futuro inspirado por essa potência que a gente trouxe da nossa ancestralidade. Então, o afrofuturismo tem essas 3 etapas: retorno, organização do presente e projetação de um futuro mais potente e inspirador. Tem um exemplo que eu gosto muito de trazer, uma das principais representações estéticas do afrofuturismo, porque o afrofuturismo, como muito bem disse o Rodrigo no começo dessa apresentação, quando me apresentou, de que ele tem ciência, tem tecnologia, ele tem literatura, ele tem música, e o Sun Ra, que é um compositor de jazz, infelizmente nos deixou, é um compositor de jazz, um poeta, ele mesmo se intitulava filósofo cósmico. Ele trazia inspiração do afrofuturismo de diversas formas, ele deixou mais de 200 discos gravados,
Inclusive a banda que acompanha ele, a Sun Ra Orchestra, ainda toca até hoje, se vocês procurarem no YouTube, é uma música incrível. Ele trouxe toda essa ancestralidade carregada de forma visual, porque dentro do afrofuturismo a estética é muito potente, que se remete ao que eu falei no começo, né, da falta da identificação, da identidade potente. Então a moda é uma grande potência hoje do afrofuturismo. Então o afrofuturismo é essa interseção de imaginação, de busca pelo futuro e de libertação. A gente fala de libertação porque é quando a gente se liberta de um olhar sobre nós que é reducionista, que nos transmite a imagem de marginalidade, de inferioridade intelectual, que é que uma estrutura racista onde a gente vive, né, numa sociedade estruturalmente racista, ela sempre nos coloca nesse lugar. Então o afrofuturismo ele é potente também para isso, para que ele consiga nos trazer uma percepção afrocentrada e libertadora de nós mesmos. Então eu aproveitei a temática desse Imagens, que é vulnerabilidade, modo de defesa desativado, para que vocês, esse público do Anchieta e da família anchetana, que como eu falei, é majoritariamente branco, a gente percebe, não é uma percepção minha, né, é notório, e é uma questão, eu acho que é uma reflexão, uma autorreflexão que o ambiente acadêmico escolar precisa fazer, não de forma acusatória, mas de forma de busca de inovação e de transformação social. Então eu aproveitei e parti dessa proposta justamente do Magis, que é esse se permitir desativar o modo de defesa como um privilégio. E eu botei justamente um privilégio branco, porque as pessoas negras, principalmente a juventude negra, o resistir é a existência. Porque, como eu falei lá no começo, nós somos o país que mais mata jovens negros, então a nossa vulnerabilidade é justamente o que nos traz sofrimento, é o que nos traz exclusão, e a gente não pode ficar desatento nem um minuto. E como eu digo desatenção, por exemplo, de um jeito bem prático, um adolescente negro, quando sai para a rua, ele nunca pode sair sem o documento, de capuz, ele não pode correr se a polícia aparece, porque ele, estatisticamente, a gente sabe que esse jovem vai ser parado pela polícia de maneira violenta. Então, eu quis trazer essa reflexão para vocês, repito, não de forma acusatória, não de forma questionadora, mas uma forma de autopercepção para vocês, da branquitude, da sua responsabilidade social de entender as diferentes formas de vulnerabilidade e que se a gente pode projetar uma inovação a partir desse março de 2020, num ano tão difícil, num ano tão desafiador para a gente como sociedade universal, para o mundo todo, em que a gente, infelizmente, ainda precisa ter uma hashtag Black Lives Matter em pleno 2020, é porque alguma coisa está errada. E todas as pessoas precisam fazer a sua reflexão sobre a sua responsabilidade social a respeito da transformação. E no nosso país, no nosso recorte nacional, em que a gente é mais da metade da população, eu digo a gente, população negra, a gente não pode esperar. A gente não pode contar apenas com a empatia, a gente tem que contar com transformação, com ação, com questionamento. Por que a minha escola não tem professores negros? Por que a gente não tem na sala de aula a história da cultura africana? Por que a gente não tem colegas negros? Questionamentos que partem de quem percebe o seu privilégio e que quer também causar transformação. E isso parte de toda a família escolar, de toda a família anchetana, dos pais que questionam a escola pela ausência da negritude nos conteúdos, pela ausência da negritude nas salas de aula, e de como se aproximar dessa população para que a gente consiga, então, ter, sim, de fato, finalmente, uma sociedade justa, genuína e que não mate pessoas negras apenas por elas existirem na sua negritude. Então, muito obrigada, me sinto muito honrada por esse convite, eu honro todos vocês, honro os meus ancestrais e desejo uma boa noite para vocês, que a gente possa ter mais trocas valiosas como essa. Muito obrigada.